Pastor, e sobre sua conversão, como que foi? Vamos lá? Muito boa. Não deixa cair, eu já falei. Cuidado, Fabíola, tá levando a bomba na mão. Olha, pode não ser o melhor podcast, mas o presente foi um dos melhores. Eu te falo que foi um dos melhores mesmo. Foi. Precisamos arranjar um lugar aqui na parede. Bota ele aí. Nossa. Ele vai dizer nos anos futuros, viu, maluco, aqui me deu uma bomba. É. Vamos lá, a minha conversão, Vilela. Eu nasci filho de pais católicos tradicionais, muito tradicionais, principalmente o meu pai. E como todo católico, participei de primeira comunhão, crisma, aquela coisa toda. E aconteceu que um vizinho meu, vizinho mesmo, a moda antiga, ele se converte na igreja presbiteriana do Brasil. Ele começa a me evangelizar, me pregar. Com quantos anos? Eu tinha 13 anos nessa época. Eu devia ser 90, 89, por aí. E ele então, eu começo a ter acesso aos primeiros conceitos de salvação, de evangelho, que até então não conhecia. Inferno, vida eterna, perdão, cruz. Ele lança uma semente sobre mim ali. E eu vou com ele, dos 13 aos 16, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas eu não chego a me batizar, fico lá. Aí, como acontece em muitos jovens, a minha conversão não se deu ali ainda, mas os primeiros elementos do evangelho, sim. Eu me desvio. E como todo jovem, eu vou me perder, mas me perder da pesada mesmo. Então eu vou conhecer bebida, da bebida eu vou conhecer a maconha, da maconha eu vou conhecer a cocaína, e da cocaína eu também vou experimentar o crack. Graças a Deus eu não me viciei no crack. Ok. E aí, Vilela, eu era daqueles assim, é 880. Eu não me contentava em ir para uma baladinha e voltar 2, 3 da manhã. Tinha que ser o amanhecer, tendo bebida todas, ficado com todas, dado cavalo de pau, e se o carro capotasse, melhor ainda. Então imagina aqueles jovens que não tem medo de nada. Aquele James Dean moderno, louco, e meus amigos mais loucos do que eu. Então era muita zoeira, muita curtição. Já fui pichador de muro, pra você ter uma ideia. Quando eu falo isso pra igreja, eu digo, não, você não. Sim. E, enfim, e foi anos e anos no pecado, bebendo iniquidade como água. Já pichou alguma igreja ou não? Igreja não, você não ia ter esse perdão. É. Aí, Vilela, onde começou a minha conversão? Então, perto dos 23 anos. Carnaval, chuva, sem dinheiro, sem ninguém em casa. Todos meus amigos, rancho, praia, curtindo e eu sem nada. Aí Satanás, não contente, manda um filho dele lá na minha casa, 3 horas da tarde. E aí, Paulão, e aquele óculos de sol legal que você tem aí? Vamos fazer o rolo? Tinha uns óculos de sol muito bacana. Vamos, o que você tem? Um monte de papelotes de cocaína. Falei, poxa, já sei, vou fazer meu carnaval. Não posso sair fácil. Quem usa droga sabe muito bem como curtir. Ok, não tinha ninguém em casa, 3 da tarde. Muita droga. E numa época, eu não sei como é que tá hoje, que o negócio já se deteriorou, é tudo misturado, adulterado, mas uma coisa pura. E eu comecei a cheirar e perdi a noção dos intervalos de um tiro para o outro. Ok? Você sabe, né? Perdi a noção. Meu Deus. E comecei a cheirar desenfreadamente a ponto que começou a mexer minha respiração, a vista escurecer. Eu falei, eu vou ter uma overdose. Fui pro fundo da minha casa e comecei a ter uma... Achou que ia morrer. Não, parada respiratória, que é muito comum, né? As vistas... Meu Deus, eu vou desmaiar aqui, vou ter um ataque, uma epilepsia, todo mundo vai saber, minha mãe, ambulância. Aí eu falei, eu conheci o que o Alexandre me pregou, Deus, me livra dessa. Só falei isso, só isso. Quando eu falei isso, eu estava já agachando pro desmaio. Falei, é o fim. Eu já não via mais nos meus olhos. Eu não sei, numa fração de segundo, eu fiquei com o corpo todo melado. Pá! Como se aquilo saísse tudo pelos meus poros. Aí as vistas foram voltando, a respiração voltando. Aí eu entendi que aquilo era um livramento. Voltei, tinha restado 4 papelotes. Peguei os 4 com um ódio tão grande. Fui no vaso, joguei e falei, nunca mais na minha vida eu uso isso aqui, eu te prometo, Deus. E joguei e dei descarga. Ali foi a primeira luzinha no fim do túnel
com relação à minha alma. Ok, passaram aí algumas semanas, 2 ou 3, ia pro balada com meu amigo. Sexta-feira, passei na casa dele, quando eu chego lá para sairmos, ele estava se trocando no quarto. Nessa época, um amigo meu foi para os Estados Unidos e trouxe muitas roupas de lá. Eu era ligado no basquete, eu pedi moletom da Nike, do Lakers, aquela todo americanizado, e tô lá esperando ele para sair. Ele pega o restante da roupa e acaba de se trocar na sala onde eu estava esperando, está amarrando o cadarço. De repente, Vilela, ali foi a minha conversão. Meu peito começou a queimar, eu comecei a me contorcer. Igual eu tô te mostrando aqui. Eu olhei para aquele moletom, falei para ele, cara, que é isso aqui, cara? Isso aqui não é nada, isso aqui é tudo ilusão. Onde que eu tô com a minha cabeça, cara? Eu vou pro inferno, eu vou morrer. Eu vou voltar pra igreja. Imagina, é mais um sábado. Você é louco? Aí ele falou, se você for, eu vou também. Foi isso, um fogo, algo. Aí terminou aquela cartaz minha, tudo bem, acabamos de trocar, fomos ainda pra balada. Eu fui como um zumbi. Ele não estava entendendo nada, eu não conseguia fazer nada, beber, falar com ninguém, voltei. No outro dia, sábado, quem eu procuro? O cara que me levou para a presbiteriana. Alexandre, hoje tem igreja? Tem, calma. Não, Alexandre, tem, mas o que aconteceu? Eu converti, eu tô salvo. Era um sábado, ele me levou. Aquele dia eu entrei para nunca mais sair. Foi assim que se deu a minha conversão. Foi a metanoia, A Jamanta passou por mim aquele dia e deu ré umas 3 vezes. Eu virei uma nova criatura. E tudo aquele negócio que eu estava envolvido saiu de mim. Simplesmente. É como se eu fosse um ouro, que nós, criaturas do Senhor, somos valiosos, mas cheio de detritos e sujeiras e metais. Mas aquele de um fogo purificador do Senhor me arrancou tudo. E eu fiquei só ouro. Aquele dia, Vilela, eu estava morto. Revivi, estava perdido, fui achado. Deus me acolheu em seus braços, colocou o Espírito Santo para habitar. E vou te falar outro testemunho aqui. Vilela, eu nunca tinha experimentado nenhum prazer superior da cocaína. Eu, pelo menos. Eu não achava que existia alguma coisa mais prazerosa que aquilo. Nem o sexo, que é uma coisa top. Mas uma coisa assim, não sei se era... Não estou falando que a que eu usava era do cartel de Medellín, nem nada disso. Mas era uma coisa que eu lembro que era inexplicável aquilo. Mas aquele dia, na casa do meu amigo, quando o Espírito Santo entrou na minha vida, ele me deu um prazer, ele me deu uma paz, ele me deu um gozo, que fez a cocaína ser fichinha. Tanto é que hoje não precisa me tirá-la. Ai, tira de mim, de perto de mim. Não. O que está aqui dentro é tão superiormente prazeroso, é de um prazer tão superior que eu não tenho necessidade de experimentar isso. Foi isso que aconteceu comigo. E como manter isso? Como manter viva essa chama? Porque é muito fácil, como a gente estava falando, né, anteriormente, você ir se esquecendo ou os problemas da vida deixarem essa lembrança parecer uma coisa de outra vida, assim, né? De um passado distante. Sim. Vamos lá, Vilela, nós não temos luz própria. A luz que brilha em nós, a que está em nós, é reflexo da luz de Deus. Nós também não temos a chama própria, é a chama de Deus, do Espírito acesa em nós. Para manter isso, Vilela, é necessário nutrir uma relação com o Senhor. Porque muitas pessoas se esfriam. João vai falar lá para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2. Tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Que é isso? Apagou essa chama. A palavra deixar aí quer dizer divorciar. Olha como é que é simples você aprender isso. Quando você tem a sua esposa e você percebe... Não, vou usar outro casal. Um casal que tem o marido com a esposa. E a esposa percebe que o amor por ela está diminuindo. E aí ele pede o divórcio. Provavelmente, o amor que ele tinha por ela foi colocado em outra pessoa, na amante. Então o amor é tirado de uma e colocado na outra. O amor pela mulher se esfria e o amor pela amante aumenta.
Então ocorre o divórcio. O que esfria o nosso amor por Deus? Nossos amantes, nossas amantes. As coisas Que desse pode mundo ser que nos fazem... Alguma coisa, veja dinheiro. só. Dinheiro, fama. Fama é... Pode ser dinheiro, fama, poder, status. Vilela, as coisas não são más em si. Você pode ter tudo. Você não pode só fazer com que essas coisas Domine o coração. dominem o coração sejam colocadas no lugar de Deus. Você perguntar para mim, Pastor Paulo, é pecado eu ter um carrão aí importado muito caro? Eu vou dizer assim, se ele for teu Deus, é. É pecado você ter um carro... Qual é teu carro, Paquito? Eu tenho um Ford Ka 2015, uma bomba. É pecado. É pecado. Porque pode matar ele. Exatamente. Você tá, Você pode estar a ponto de me matar, você viu? tá em pecado. Se não é acidente do coração, viu? Deixa eu falar. Então veja só, não há problema. Tipo assim, ó, você dorme e acorda pensando naquilo, aquilo é a fonte da sua felicidade? Não. Aquilo para mim é um símbolo do meu trabalho, né? Aquilo é uma maneira de... um objeto que ajuda na realização de outros trabalhos, de outros sonhos, ele ocupa o lugar dele. Agora, se aquilo se interpõe entre você e seu casamento, entre você e sua fé, entre você e seus filhos, se você mata seus filhos porque riscaram o carro, não, então você não pode ter, você não está preparado para ter. Então é isso. Agora voltando, a gente perde isso quando a gente tira os olhos de Cristo e vai piscando para as amantes. Entendeu? É isso que acontece. E para manter? Mantém os olhos em Cristo. Mantém os olhos no Salvador. E onde você mantém? Nutrindo uma vida de leitura, por exemplo. Você já ouviu falar da cruz 1 milhão de vezes. Sim. E por que quando você ouve de novo, você se emociona? Porque é lindo. Porque reativa de novo as imagens, as cenas, a história. Aí você, poxa, não, eu preciso fazer um pouquinho melhor, eu preciso ser mais grato, sabe? Bíblia. Que mais? Oração. O que é oração? Oração também é outra coisa que está banalizada. Oração é pedir, Senhor, me dá. Então, para essa igreja moderna, Deus virou aquele cara aposentado da Previdência. Ou aquele Papai Noel que fica despachando bênção para crente caprichoso. Não. Quando você ora, você entra em uma audiência com Deus. Vamos lembrar, Vilela, quando Jesus morreu, alguma coisa se rasgou de alto a baixo. Você se lembra? O véu do templo se rasgou. Você lembra até no filme do Mel Gibson, no finalzinho, dá aquele tremor, rasga um véu lá. O que é esse templo? O que significa esse véu? Vamos lá. Deus mandou construir o tabernáculo, depois o templo. Eram estágios para se chegar na presença de Deus. E tinha dois locais, um chamava Santo Lugar e outro Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos é onde ficava ali a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná escondido. Tudo aquilo é para te ficar a presença de Deus. Só que entre aquele local e o santo lugar ficava um véu. Ele dividia. Por quê? Aquele acesso era proibido. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para expiar o pecado. Por quê? O pecado fazia a separação entre aquele lugar e o que estava do lado de fora. Do lado de fora, toda a raça humana. Do lado de dentro, Deus perfeito. Por que não podia entrar? O pecado. Na cruz, Deus paga pelo pecado e tira a barreira. Rasga o véu. Agora aquela entrada que era impossibilitada está aberta. Eu tenho acesso a Deus. Então, se você quiser falar com Deus, você não precisa de padre, pastor, você não precisa de dízimo, oferta, você não precisa nada disso. Ajoelha no teu quarto e você tem contato direto com o Senhor. Então isso é oração. O que é oração? Não é só pedir. É entrar além do véu. Quem está lá no véu? Quem está lá dentro do véu? Tem alguém lá dentro do véu. O que é? Bush? Não. Putin? Não. Trump? Não. O rei da Inglaterra? Não. Então o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso. Pastor, eu vou fazer uma pergunta que talvez faça sentido para muita gente que está em casa. E quando você não está mais conseguindo sentir essa presença? Você já teve essa presença, já teve essa intimidade com Deus
E como no meu caso, assim, que nas últimas semanas eu não consigo sentir a presença. Apesar de buscar, você não sente a presença. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para mudar isso? Vilela, eu poderia dar várias respostas, porque existem várias respostas para a sua pergunta. Mas enquanto você falou, veio uma em minha mente. Talvez uma das respostas seja você buscar auxílio com outros cristãos mais piedosos que você, melhores que você, para ajudar você. Veja, por exemplo, quando Pedro se desviou. Ele negou Jesus 3 vezes, ficou muito abatido, voltou para o ofício de pescador. Ah, não, isso aqui não é para mim, não. E ele não conseguiu retornar sozinho. A Bíblia diz que o mestre ressuscita e vai até ele. Estão assando uma carninha. Jesus até come. Senta aqui, Pedrão. Aliás, é peixe, né? Carne vermelha. É, um churrasquinho de peixe. Peixe. Aí vai lá, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Sim, se eu te amo, pergunta 3 vezes. Tu sabes que eu te amo. Jesus estava restaurando Pedro. Jesus estava trazendo. Sabia que Pedro não tinha condições de vir sozinho. Aquela ovelha tinha se machucado, tinha quebrado a pata. Ela sim estava longe, estava fora do curral. Aliás, foi por isso que ela quebrou. Ela foi dar um passeio talvez maior. E agora quebrada, machucada, não tinha forças para voltar. O que aconteceu? Alguém teve que ir em seu resgate. Talvez você precisa disso. Ou quem está me ouvindo precisa disso. Um apoio. Às vezes estamos tão fracos. Mas pastor, é eu que tenho que orar, né? Alguém não pode orar por mim ou comigo. Pode. Pastor, a Bíblia ali, eu que tenho que ler. Não, alguém pode ler com você. Pode. Pastor, eu estou tão fraco para ir na igreja. Mas assim, fazer um culto em casa, pode. Então, eu diria esse auxílio. A Bíblia diz assim, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Mas aquele que estiver sozinho, ai daquele que estiver sozinho, caindo ele, não terá quem o levante. O próprio Jesus precisou de gente. Ah, não precisou. Precisou. Vamos lá. Passagem que você gosta muito, que eu já vi, você sempre fala dela, do Getsemane. Jesus foi orar. Ele levou 3. Ele diz assim, minha alma está triste até a morte. Se você estudar quem eram aqueles 3, Pedro, João, Tiago, eram os melhores amigos dele. Jesus estava com medo. Jesus não queria ficar sozinho. Jesus queria a presença deles. Como homem, ele teve medo. Porque era o momento mais difícil da vida. Ali ele ia decidir a história da raça humana. Ali ele ia ser esmagado. Eu vou precisar de vocês, amigos. Preciso do amparo de vocês. Tanto é que quando ele pega Pedro cochilando, Pedro, não acredito que não ficou bravo igual que esse pai Hansi. Pedro, você não pôde vigiar 1 hora apenas comigo? Ao menos 1 hora? Então, Vilela, tem dias e tem momentos que a gente tem que ser arrastado, carregado. Que a chama às vezes está tão fraca que ela não consegue sozinha. Você precisa de alguém ali. Alguém soprando, alguém pondo gasolina, alguém te puxando. Então talvez... Mas quem é essa pessoa? Outra coisa boa. Claro, família dá todo o apoio, filhos, mulher, mas assim, pessoas piedosas, pessoas idôneas. Pessoas que você olha... Nossa, essa pessoa quando fala com tanta graça. Nossa, a oração desse homem, dessa mulher tão bonita. Essa pessoa é tão sábia. Procure essas pessoas. Pessoas que você vê Deus. Pessoas que você vê integridade, que você vê honestidade. Por um momento, talvez elas vão precisar caminhar com você. Aí o resto é o automático. É a dieta, é o arroz com feijão. É ir num culto, é ler a Bíblia em casa, é se apartar do mal. Aí você... Porque vamos fazer a analogia. Você ilustrou como um fogo. Ok? Eu tô ali. Você está igual a Isaías 42. Jesus veio num tempo que as pessoas estavam assim, ó, não apagará o pavio que fumega, nem esmagará a cana quebrada. O que é pavio que fumega? O Estado de Israel, quando Jesus chegou, era de um paviozinho assim, ele não apagou, mas sabe quando você tá aqui a pontinha laranja? Quase apagando. Mais uma brisinha vai pro beleléu. Aí Jesus diz, eu não apagarei essa chama, eu não piorarei a condição daqueles que já estão maus.
Então, muitos podem estar assim, pastor, eu tô como aquele paviozinho, no fio, pó da rabiola, fio da rabiola que fala? Pó da rabiola. Pó da rabiola. Eu tô assim, pastor, mais um abano de leque, eu apago. Mas vamos novamente, lentamente, pouco a pouco, acendendo essa chama com esses meios, até ela virar um fogaréu. E ela virando, você vai ver, ela não vai queimar só aí dentro, não, vai queimar tudo que está do lado. Vai provocar um fogaréu ao seu lado. Mas pega a minha dica aí de uma pessoa, de alguém, ou seja, um obreiro, um pastor, ou um amigo legal, mas alguém que tem esse recurso para te dar. Mas você acredita que quando você se sente fraco, não sei se espiritualmente, ou você sente o cansaço sem ter feito algum esforço físico, quando você se sente desanimado, tem grande chance de ser algum tipo de batalha espiritual? Boa. Obviamente. Sem sombra de dúvidas, Vilela. Aliás, todas as vezes que você se propõe a buscar a Deus, uma oposição se levanta imediatamente. Imediatamente. Satanás, o que ele faz? Oprime, seduz, mente, engana. Satanás faz milagres. Satanás traz enfermidade. Satanás traz tristeza. Satanás traz culpa. Não estou colocando tudo na conta dele, não, mas estou dizendo que de fato ele faz. E realmente, muitas pessoas, como Jesus falou quando curou uma mulher que estava encurvada há 18 anos, ela falou, também não era lícito libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos era escrava de Satanás? Ou seja, Satanás aprisiona pessoas. Satanás, ele cria ambientes ruins para as pessoas. Ele é o nosso grande inimigo, Vilela, o nosso grande adversário. Então ele causa sim. Aí você precisa fazer o quê? Não adianta arma física contra seres espirituais. Você tem que usar armas espirituais. O que Pedro ensina? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele vem como leão. A ideia é assim. Imagina um sanguessuga. Olha a ilustração boa. Sanguessuga gruda em você. Vai ficar ali. Você sente que está perdendo as forças, o ânimo, ele está ali. Se você não tira, pergunta, se você não tirar, ele vai sair? Não. Mesma coisa, tem pessoas que se acostumam, ou elas não conseguem esboçar reação diante desse ataque. Aí Pedro vai dizer, resiste. A ideia é, arranca esse sanguessuga das suas costas. Se livra, levanta, se posiciona. Essa é a ideia. Como? Resistiu firme na fé. Como resistir firme na fé? Lembre do que a palavra de Deus diz para você. Reivindique as promessas de Deus, o que Deus diz sobre você, qual a sua posição diante de Cristo, creia nela. O que Deus falou, o que Deus fez por você na cruz, se é poder é disso. Isso então te dará força para resistir o diabo. Você pode fazer isso em oração, você pode fazer isso lendo a Escritura. Eu, por exemplo, quando eu estou muito fraco, eu leio a Bíblia em voz alta, eu oro a Bíblia.